Pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriano. Eu sou cidadão joseense, não sou candidato a nada, tá? Estou aqui apenas como cidadão. Resolvi fazer esse vídeo para ver se a gente consegue colaborar com uma melhora para nossa cidade. A eleição está se aproximando. Estou aqui, ó, são perto de 14 horas hoje do sábado, de 14 de novembro de 2020. Amanhã, dia 15, vão ocorrer as eleições. Procurei fazer esse vídeo dentro de casa, porque na rua aí é complicado, você vai ter a questão da máscara e tudo mais, então em casa a gente fica mais à vontade, não tem problema aí com ninguém. Primeiramente eu queria fazer vou ter que olhar aqui de lado que eu tô com um roteirinho aqui para mim poder seguir. Você que vai votar amanhã para vereador, você sabe para que é o vereador? Muita gente às vezes acaba indo lá apertando o dedinho lá, são dois dígitos para prefeito, 5 dígitos para vereador. Muitas vezes acaba votando e não sabe nem para que serve. E depois dá no que a gente às vezes acaba passando aí muitas vezes. São 4 anos de sofrimento, né? Somos também traídos. Muitas vezes você vê propostas, acaba acreditando na boa índole que você imagina que tenha, depois o cara se volta contra a população. Vai trabalhar em outros tipos de interesse que não seja o nosso. Por falar em função do vereador, basicamente ele serve para legislar, fiscalizar, sugerir propostas, leis, né? E representar o cidadão. E muitas vezes você pode ver que não acontece isso, né? Ele tem que propor leis, né, no caso, fiscalizar inclusive o prefeito, votar orçamento e lei. Basicamente seria isso, né? Agora, qualquer coisa fora disso é promessa errada, promessa mentirosa e tá te enganando. Resumidamente é isso. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, falando em impostos de vereadores, para isso alguns servem, tá? Na atual gestão, que começou no ano de 2016, estou olhando aqui de lado que eu tenho um carnezinho do IPTU e tem alguns itens aqui que eu montei um roteirinho para mim. 2016, olha aqui quanto que era a taxa do lixo. Lembrando, olha lá, R$16,37. Ano de 2020, agora eu vou mostrar aqui para vocês, para ajudar não a esquecer no dia de amanhã, tá? Eu sei que impostos precisam ser reajustados, tudo aumenta, infelizmente, né? Mas será que aumenta igual o seu salário? Dá uma olhada aí. Ano de 2020, vamos lá. Procurei poupar aqui o número da inscrição, mas só para você saber, R$93, tá? Tá aqui, acho que dá para você ver. R$93. Deu mais de 300% esse reajuste da taxa do lixo. Quer dizer, o que justificaria tamanho reajuste? Porém, os vereadores na ocasião que foram contra esse reajuste, vou frisar bem o que foi contra, porque a maioria foi a favor. Talvez para agradar o prefeito, por causa daquela política da boa vizinhança, daquelas trocas que acontecem. Então vamos lá, você pode consultar isso, a fonte foi o jornal O Vale, do dia 22/9/2017. São quase 3 anos para trás, por isso que a maioria das pessoas acaba esquecendo. Quem foi contra esse reajuste? Vereadora Amélia, vereadora Juliana Fraga, vereador Wagner Balieiro, vereador Valdir Alvarenga, se eu não estou enganado aqui, o Esdras. Ausente esteve o Calazans, não compareceu. Presidente da Câmara, Juvenil Silvério. A favor, nós tivemos aqui, ó, Dulce Rita, Dimas, Fernando Petit, Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Maninho, Dr. Elton, Lino Bispo, Rogério Ciborgue, Robertinho, Flávia Carvalho, Roberto Elevin, Renata Paiva, tá? E Walter Hayashi. Esses foram a favor, beleza? Então, você sabe quem foi a favor e quem é contra, a escolha é sua. Depois eu tenho aí a questão da reforma da Previdência Municipal. Você fala assim, o que eu tenho a ver com o servidor? Vamos ser um pouquinho mais humano e pensar o seguinte, a aposentadoria é o retorno daquilo que você contribuiu. Logo, depois de 30 anos de serviço, em alguns casos 25 ou 35, como era a lei até anterior, você vai receber de volta aquilo que você contribuiu uma vida. É o INSS que você paga, só que o sistema municipal ele sofreu impactos também pela reforma que aconteceu lá em Brasília, que não precisa ser muito inteligente para poder entender que aquilo lá prejudicou muita gente, né? Muito trabalhador. Aí nessa reforma da Previdência Municipal, que vai afetar a professora, a merendeira, o tiozinho que vai à rua lá para você, lá o agente, acho que é agente ambiental, se não me engano, popularmente conhecido como gari, é esse pessoal que vai afetar, não é alto escalão não, gente que ganha R$10.000, está afetando primeiramente o pequeno, o que já tem, às vezes, uma aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo, entendeu? Os vereadores que aprovaram a reforma da Previdência, são 14% de desconto na reforma da Previdência, tá? Então, quer dizer, o cara a hora que ele vai receber de volta aquilo que ele contribuiu, ele tem que devolver 14%
para o município. Então aqui, quem foi contra a reforma? Wagner Balieiro, Juliana Fraga, Amélia Naomi, Flávia Carvalho e Zé Luiz. Faltaram nessa sessão Dulce Rita, Maninho e Esdras. Todos os demais votaram a favor. Inclusive até... bom, deixa para lá essa questão. A fonte é o G1 de 20/2/2020, beleza? Então aqui, ó, dei um apanhado para você ajudar você a lembrar quem votou medidas principais no município. Se está de acordo com a função dele, se não está, você já sabe mais ou menos o que deve fazer. Eu estava vendo aqui uma relação triste entre políticos e igrejas, tá? Sejam ela católica ou evangélica. Então, muitas vezes, é o favorzinho, é o carro de som, é o favorzinho... Teve um caso aí, por exemplo, eu sou católico, tudo, mas eu não apoio certas coisas, não vou passar pano. Teve um caso, embora seja com dinheiro particular, um vereador, por exemplo, trouxe no ano de 2019, em 12 de outubro, a Santa, né, a Nossa Senhora Aparecida, para a igreja, patrocinou isso de helicóptero. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas se deslumbram com esse tipo de favor, nada contra, não é dinheiro público, beleza. Só que não misturem as coisas. Uma coisa é você ser um bom gestor, um bom administrador, trabalhar em função de todos, e outra coisa é você trabalhar fazendo esse meio, essa jogadinha, né, esse patrocínio, fazendo a política do bom moço, quando na verdade às vezes não é. Os favores particulares, o que nos mata é isso, entendeu? Dentro da administração, muitas vezes um telefonema vai conseguir a vaga de escola que você não conseguia, vai conseguir o remedinho que estava faltando lá para você, vai furar aquela fila do SUS. Falar em fila do SUS, quando ele fura a fila com um telefonema para te ajudar, talvez ele matou um lá na ponta da fila para te avisar, entendeu? Esse é o grande problema. O político ele não tem que trabalhar para favor particular, ele tem que trabalhar pelo conjunto. E ainda hoje, como nós vivemos uma boa parte da sociedade, às vezes ela é egoísta, isso talvez é mal do ser humano, e isso vai fazer com que trabalhe em função de uma minoria, né, às vezes de interesses particulares e não do coletivo. Então, não tem como você pensar que você está lá num bairro mais distante, numa periferia, será que o cara que está com um convênio médico, um bom convênio médico, ele graças a Deus tem condições de pagar? Será que ele está ali numa situação que ele tem um bom carro, ele vai lembrar de você que precisa do transporte público? Eu acho um pouco difícil. Ele não tem essa sensibilidade, ele não entende a sua necessidade. Então, cuidado com quem você vai votar, entendeu? Às vezes nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Fiz uma relação aqui também. Inclusive, eu sou morador de Santa Júlia. Nós tivemos um problema aqui nos documentos do bairro, ainda temos. Procuramos a justiça. Nós temos aqui, por exemplo, viela que foi descoberta no meio do mato, né, que eram trilhas no meio do nada, apenas com poste de iluminação. Durante esse processo que a gente vinha fazendo, depois de 12 anos ganhou um nome, né? Então agora, em pleno ano eleitoral, chegou aqui uma obra, lembrou da gente. Lembrou da gente depois que a gente estava tentando entrar com um processo na defensoria. Inclusive até essa intervenção da prefeitura deu até uma modificada no rumo das coisas. O processo que era para seguir, ele está meio que parado para poder atender essa questão da obra. Muitas vezes o brasileiro, e vamos falar aqui do município, ele vive uma política, você pode pesquisar aí a política do pão e circo, onde quando tem algum escândalo, quando tem algum problema, eu preciso dar uma festa para vocês, eu preciso fazer um tipo de obra, alguma coisa para te acalmar, e para você ficar feliz e bater palma, entendeu? Só que aí passou esse período, você vai ficar esquecido provavelmente. Eu acho que era isso, eu acho que a ideia era essa de muitos candidatos que falam que é o novo, né, que vai ser a mudança. Hoje um candidato a vereador, ele conseguindo dar uns 500 votos, ele sai com a foto do prefeito, né, no caso, ele estava ajudando a fazer uma propaganda do prefeito. Ele conseguindo essa vitória, mesmo que ele não seja eleito, muitas vezes ele ganha um cargo em troca. É uma moeda de troca. Esse pessoal, inclusive, que é o chamado do cargo comissionado, não tem que demonstrar competência, não tem que demonstrar nada. Ele apenas é indicado e tem bons salários. Os melhores salários estão na mão desse pessoal. Então, para você que às vezes critica o servidor público, você está olhando para o lado errado. Porque tem muita gente que ele não entra porque ele fez uma prova, porque ele fez um teste. Ele é indicado. E essas indicações funcionam tudo como moeda de troca. Esse pessoal, inclusive, é o que vai trabalhar fazendo aquela ligaçãozinha para furar a fila do outro que votou lá inocentemente, que espera que o governo faça um bom governo. Entendeu? A reforma da Previdência, conforme falei aí, municipal, lembrando que ela começou lá em Brasília, afetou todos, mas aqui em São José ela foi realmente cruel. Você fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Bom, aí vai do seu lado humano, né?
Falei da relação com as igrejas, que infelizmente é lamentável, né? E não vote por aquela história, porque ele é pastor, porque ele é padre, porque ele é militar, tipo, e daí? Nós estamos com um problema hoje muito grande da questão de caráter, infelizmente. Se não tiver caráter, meu amigo, pode ser o que for, não vai resolver o nosso problema. Outra coisa que eu falo bom, não tem como eleitor corrupto eleger político governante, né? Ou eleger um governante honesto. É impossível, essa relação não dá. Enquanto você estiver se vendendo por coisas pequenas, como algumas que eu falei aí atrás, nossa cidade não vai mudar. Espero que eu tenha feito uma boa explicação. Não estou citando partido, não estou falando nada, não estou aqui puxar saco de ninguém, não ganho de partido, não tenho relação partidária, sou cidadão, eu que pago, nós pagamos esse pessoal, então é nosso direito cobrar, entendeu? Então tenha aí uma boa eleição amanhã, faça uma boa escolha. Espero poder ter ajudado com esse vídeo aí para vocês. Tá bom? Forte abraço, cidadão joseense, eleitor joseense. Preste atenção amanhã para nós, para não pagarmos um pecado por mais 4 anos. Beleza? Valeu. Se gostou, compartilha, passa para frente. Se não gostou também, não esquenta a cabeça. É só apagar e tá tudo certo. Valeu, gente. Boa sorte às fontes. Conforme eu falei, eu citei o Jornal Vale, G1, né, no caso. O Jornal Vale foi o caso do IPTU. E o G1 foi o caso do... Deixa eu ver aqui mais aqui. Da Previdência, né? Do 22/2 de 2020, fonte G1, e Jornal Vale de setembro de 2017. Valeu, gente. Boa sorte aí a todos, uma boa escolha, uma boa eleição.